Salve Oxalá, salve o grande Criador, Tchauê Babá! E Oxalá criou a terra, Oxalá criou o mar, Oxalá criou o mundo. Saravá, povo de fé, saravá, povo do axé. Alexandre Carrara, sacerdote do terreiro de Umbanda, Casa das Almas. E estou com vocês aqui hoje para falar desse assunto que agora, nesse período da quaresma, todo mundo está fazendo seus posts aí na internet, todo mundo está falando de quaresma, uns falam que sim, outros falam que não. Vamos falar um pouquinho aqui do que o terreiro Casa das Almas pensa sobre a quaresma. Eu andei lendo postagens falando que a Umbanda não é católica, que a quaresma é católica, que a quaresma é uma coisa hebraico-europeia e que a Umbanda... Olha, antes de mais nada, a quaresma é um período cristão, é um período de sepultamento até a ressurreição de Cristo. Então foi um período onde todos os cristãos eles ficaram em luto pelo seu mestre. A Umbanda, pelas próprias palavras do Caboclo das Sete Encruzilhadas, é uma religião que segue o Evangelho de Cristo, o Evangelho de Jesus. Se a Umbanda é cristã e a quaresma é cristã, então não tem por que a Umbanda não ter seus fundamentos que correspondem ou se correlacionam com o período de quaresma. Como a Umbanda não tem os seus dogmas formados, únicos, não tem um livro dogmático, então as casas são livres para interpretar a sua relação com a quaresma ou com qualquer outra questão dentro do universo religioso umbandista. Eu compreendo que, como a Umbanda sendo cristã e a quaresma sendo cristã, eu na minha casa tenho meus preceitos e fundamentos durante a quaresma. Por exemplo, durante a quaresma a gente cobre o cungar com um pano branco. Dentro do terreiro não são cantados para orixás e nem para as entidades de direita. Nós cantamos apenas para Exu dentro do terreiro e fazemos trabalho nos pontos de força, principalmente trabalhos de mata e trabalhos de praia. Nesses trabalhos a gente chama as entidades da direita: caboclos, marinheiros, pretos velhos e Exus. Exu, a gente não para de trabalhar com Exu. A gente precisa compreender e entender essa correlação de não ter dogmas, mas também de não execrar o terreiro que tem os seus preceitos, seus fundamentos diferentes do seu. Então, nós da Casa das Almas entendemos esse período de quaresma como um período de luto do Cristo. Então a gente também entende que nesse período é um período de reenergização do nosso congar. É um período que a gente não usa as energias do congar para reenergizar o congar. Então o nosso ano de trabalho ele termina quando começa o carnaval e começa depois da Semana Santa. Então o nosso calendário anual segue esse período. Então a gente não tem... a gente não para os trabalhos Natal, Ano Novo, a gente não para os trabalhos nas férias, a gente para no trabalho na quaresma, porque esses são os nossos fundamentos. Mesmo sabendo que não se canta para orixá, porque a igreja proibiu o candomblé de bater os atabaques na época da quaresma, eu compreendo isso, mas independente disso, a gente tem esse fundamento de reenergizar o congar. Então a gente não usa o congar para descarrego, a gente não usa o congar para trabalhos pesados, o congar fica tampado. A
A gente fica alimentando o Congar com velas, a gente fica alimentando o Congar com oferendas, mas não usa da energia do Congar nesse período. Seria um reabastecer das energias do Congar. É assim que nós do terreiro Casa das Almas praticamos a nossa Umbanda, porque é assim que eu aprendi na minha raiz, com meu pai de santo, pai Jorge. É assim que eu aprendi, então é assim que eu faço, porque é assim que vem dando certo. E como se diz que time que está se ganhando não se mexe, então é dessa forma que a gente faz e segue os nossos preceitos. Então eu acho que antes da gente pensar que a quaresma é católica, que a quaresma é hebraico-europeia, que a quaresma é isso e aquilo, a quaresma ela é cristã. Ela é o período de luto dos cristãos. E eu compreendo a Umbanda como cristã. Então, nesse sentido, tenho meus fundamentos durante a quaresma. Não trabalho todas as semanas como normalmente. E alimento o Congar de uma outra forma também diferente. Alimento a tronqueira de uma forma diferente. E organizo os trabalhos, os banhos, as purificações dos filhos de corrente também de uma forma diferente. Então, espero que esse vídeo também seja compartilhado no intuito de que se compreenda as diferenças da Umbanda, que ninguém tem que ficar brigando, porque um fecha na quaresma, o outro abre na quaresma, o outro trabalha mais ou menos na quaresma. Cada um compreende a quaresma da sua forma. Nós compreendemos assim, como eu acabei de explicar para vocês. Fico aqui, desejo todo o axé, meu saravá fraterno para vocês. Pai Alexandre Carrara, sacerdote do terreiro de Umbanda, Casa das Almas. Axé, meus irmãos, saravá. Salve Oxalá, salve o grande Criador, Tchauê Babá! E Oxalá criou a terra, Oxalá criou o mar, Oxalá criou o mundo.